Bom dia, meus alunos, tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui ao cálculo de pressão, tá? Hoje a gente vai trabalhar com a pressão de um gás, chama-se manômetro de tubo aberto. Bom, então o que nós temos aqui, ó? Como é que funciona o manômetro? Então aqui a gente tem um gás, tá? Dentro desse bulbo aqui, e vamos derramando um líquido aqui dentro. Então esse líquido vai entrar, vai encher o tubo e vai pressionar o gás. Esse gás vai ficar comprimido aqui, tá? Bom, aí, exatamente nessa linha, como funcionava quando tinha dois líquidos immiscíveis, tá? Nessa linha aqui, que é a linha que separa o gás do líquido, ó. Aqui embaixo é o líquido, em cima é o gás, certo? Então, eu traço aqui uma horizontal, então no mesmo nível. Então, eu pego esses dois pontos aqui, ó, vou chamar de ponto A, vou pegar uma caneta que fica melhor, o ponto A, e aqui o ponto B, e considero esses dois pontos dentro do mesmo líquido, certo? Então, eu sei que a pressão do A é igual à pressão do B. Então, eu já vou começar fazendo essa afirmação. A pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. É isso que eu tenho. E a partir daí eu vou desenvolver, vou calcular a pressão desse gás. Como o gás não é que nem um líquido, tá? A pressão em qualquer ponto desse gás vai ser a mesma. Todos os pontos deste gás aqui vão ter a mesma pressão. Então, eu calculando a pressão nesse ponto aqui, que é exatamente onde separa o gás do líquido, eu vou calcular a pressão de que esse gás está confinado. Tá? Então, a pressão do A é igual à pressão do B. Então, se eu quiser calcular a pressão do A, basta eu calcular a pressão do ponto B aqui desse lado da coluna, ó, onde eu tenho um líquido, tenho a altura dessa coluna de líquido, certo? E preciso da densidade do líquido, da aceleração da gravidade. Como é que eu calculo a pressão no ponto B, que vai ser a pressão do gás? A pressão no ponto B é μ GH, essa altura aqui, certo? Agora temos dois detalhes. Somo a pressão atmosférica ou não? Então, dependendo da questão, se ele pedir a pressão do gás, a pressão absoluta do gás, pressão absoluta, tu vai somar mais o P0, tá? E se ele pedir apenas a pressão manométrica, ou pressão do gás, aí a gente calcula só a pressão no ponto B, no caso, né? Que é o μ GH. Tá? Então, isso é uma questão que a literatura não está bem definida. Eu entendo por pressão do gás sempre a pressão absoluta. Mas e daí tem algumas questões de vestibular aí que a gente vê que a solução não é por aí, tá? Então, se fez muita confusão. Mas as minhas questões eu vou trabalhar de forma bem coerente com vocês, tá? Então, fica bem fácil, ó, pessoal. Eu vou fazer 3 exemplos pra gente. Tá? Então, é só para fazer μGH, compara esses dois lados, descobre a altura, tá? μGH, e vamos calcular a pressão. Tranquilo, como a gente vinha calculando, é muito fácil, tá, pessoal? Não é um conteúdo exatamente novo. Então, assim, ó, o exemplo 1 diz o seguinte: dado o recipiente da figura, onde a densidade do mercúrio, então aqui eu tenho Hg, mercúrio, 3,6 gramas por centímetro cúbico, a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e a pressão atmosférica 1 vezes 10 a 5 Pascal. 1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado. Determine a pressão manométrica. Então, letra A, pressão manométrica, eu vou calcular, é a pressão no ponto B, a pressão do gás, que é apenas o μ GH. Então, aqui fica fácil, né?
Lembrando que quando eu aplico a fórmula μGH, a densidade tem que estar em quilogramas por metro cúbico. Então, 13,6 gramas por centímetro cúbico, eu vou multiplicar por 1000, tá? Isso dá 13.600 quilogramas por metro cúbico, ok? Então, 13.600, quando aplica μGH, tem que estar em quilogramas por metro cúbico. O G é 10 e o H aqui é 25 centímetros. Passar para metro, 25 centímetros, anda 2 casas para a esquerda, eu tenho 0,25 metro. Então, é só fazer essa multiplicação. Então, quando aplica a fórmula μGH, transformar. Então, eu vou fazer 13.600 vezes 10 vezes 0,25. 34.000 newtons por metro quadrado. Então, a pressão manométrica do gás, 34.000 newtons por metro quadrado. E letra B, a pressão absoluta. Então, vou chamar a pressão absoluta, a pressão total, 34.000 mais a pressão atmosférica. Então, a pressão total ou absoluta, 34.000 mais 100.000. Então, isso dá um resultado de 134.000 newtons por metro quadrado. Então, o conteúdo novo de hoje é a continuação, né, pessoal? Ele não tem muita novidade, certo? Então, a gente vê, tem que só ligar que tem uma linha que separa o gás do líquido, e eu pego um ponto exatamente onde separa dentro do líquido e sei que a pressão nesses dois pontos é a mesma. A pressão no lado de cá, como o tubo está aberto, eu tenho um líquido, então é μGH, e mais a pressão atmosférica que eu tenho aqui em cima. Então, se eu quero a pressão absoluta do gás, eu somo a pressão atmosférica. Quando é pressão absoluta, eu somo a atmosférica. Quando é só pressão manométrica, não precisa. Vou fazer mais 2 exemplos, tá? Eu também vou mandar para vocês 2 atividadezinhas bem tranquilas, tá, pessoal? Uma atividade com 2 exercícios, tá? Tem uma borradinha aqui. Bom, aqui agora nós temos o seguinte, ó. Nós temos, com os dados da figura, sabendo que a densidade do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico, G é igual a 10, a pressão atmosférica é 1 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado, ou pascal, né? Pascal pode ser newton por metro quadrado também. Determine a pressão manométrica e a pressão absoluta. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, não tem a linha que separa. Então, não, quer dizer, a linha que separa tem, mas não tem a linha horizontal. Então, ó, tracei a linha horizontal. E o que acontece? Ó? A altura, lembra como a gente sempre falou, é daqui para cima. Eu quero essa altura aqui, não os 28 centímetros. Ó, no total, era tudo isso aqui, eram 28 centímetros. Tá? Só que aqui embaixo tem 15 centímetros. Então, a altura que eu quero, o H, vai ser 28 menos esse 15. Tá? Então, 28 menos 15, 28 menos 15, 13 centímetros. 13 centímetros. Tá? Ok, pessoal? Então, cuidado com a altura. Sempre da linha que separa os dois líquidos, no caso aqui o líquido e o gás, da linha para cima. No total tem 28, aqui tem 15, então tem que fazer 28 menos 15. Então, vou lá. Pressão letra A, pressão manométrica, é a pressão no ponto B ali, μGH. Então, eu já calculei a densidade do mercúrio, né? Tem que multiplicar por 1000, dá 13.600. O G é 10 e o H é 13. Né? Então, 13.600 vezes 10 vezes 13, não, desculpa, 0,13, né? Vezes 0,13, tem que estar em centímetros. Vai dar uma pressão manométrica, vamos botar M aqui, de 17.680 newtons por metro quadrado.
a pressão total, que é a pressão absoluta, é igual a 17.680 mais 100.000 newtons, né? Tá? Isso aí vai dar uma pressão total, letra B, de 117.680 newtons por metro quadrado. 117.680 newtons por metro quadrado. Tá? Pressão absoluta, letra B, né? Pressão manométrica, letra A. Então, aqui a letra A e a B. Tá? Então, cuidado com a altura. Fiz essa questão de propósito, para vocês não se atrapalharem com as alturas, tá? Hoje o videozinho vai ser bem tranquilo, né, pessoal? É só esses 3 exemplos aqui, acabou até o líquido. Então, aqui, número 3, o último exemplinho. Calcule a pressão que o gás da figura está submetido. Considere a densidade do gás. Considere a densidade do líquido contínuo no tubo em forma de U igual a 9,6 gramas por centímetro cúbico. Então, líquido 9,6. Pressão atmosférica 100 kPa, quilo é 1.000, 100.000 newtons por metro quadrado. E o G é 10, né? Então, aqui de novo, vou calcular a pressão do gás e a pressão nesse ponto aqui, ó, na mesma horizontal. Então, vou chamar a pressão do gás, neste caso, no meu entendimento, a pressão, vou botar aqui, ó, do gás, posso escrever, vai ser o Mi, o G e o H. E agora, somo ou não 100.000? Ele deu o valor, eu vou somar. Pressão do gás, no meu entendimento, é a pressão absoluta, né? O gás está submetido a uma pressão, não só do líquido, ele está submetido a uma pressão do líquido mais atmosférica. Mas então vocês lembram, se ele quer só a manométrica é do líquido, e só a pressão total, a pressão do gás, é tudo. Então, 9,6 dá 9.600, certo? O G é 10, o H é 0,25, mais os 100.000 newtons aqui. Então, 9,6, 9.600, vezes 10, vezes 0,25, 24.000. Então, a pressão do gás, 24.000 newtons por metro quadrado, mais 100.000. Então, a pressão do gás, que seria a pressão absoluta, 124.000 newtons por metro quadrado. Viram que barbada, pessoal? Então, tá bem fácil, né? Tá bem tranquilo esse conteúdo. E daí, na próxima aula, a gente vai ver princípio de Pascal. Ou prensa hidráulica, tá? Então, até a próxima aula. O vídeo curtinho. As atividades também vão ser no mesmo, não vão ser muito difíceis. Bom fim de semana para uma boa semana para vocês de estudo. Tchau, tchau.